iniciar. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí para essa maratona que a gente chamou de pílula, né, de conhecimento, para a gente dosar um pouquinho sobre alguns assuntos poucos, né? Porque imagina, esse curso que a gente está trazendo, né? É uma formação bem completa, com todas as áreas, mas é só um gostinho aí, um pincelado para que vocês entendam um pouco do que a gente vai tratar, como a gente trata, para conhecer um pouquinho a gente, né? Então, nessa maratona aí de 3 aulas, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer um pouco sobre nós e sobre o Food Safety Business. Então, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o assunto de alergênico. Antes eu vou me apresentar, então, meu nome é Lívia, eu trabalho na área de indústria de alimentos já há mais de 15 anos, atuei bastante em indústria, né, na parte de gestão, de qualidade, há mais ou menos uns 10 anos de atuação, depois decidi seguir a carreira de consultoria e treinamento. Sou professora também de outras instituições, além da FSB. Então, é um prazer estar aqui para a troca de conhecimento. Lívia, está mudo. Oi? Está mudo? Aham, o seu está mudo. Eu tô ouvindo normal. Aqui eu também tô ouvindo. Eu fiz o teste de áudio, todo mundo estava me ouvindo. Sim, tá normal. Obrigada, então. Deve ser algum problema aí. Então, vamos lá, né? Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, dentro do controle de riscos especiais, a gente sabe que tem vários perigos que abrangem aí a segurança de alimentos, né? A produção de alimentos. Então, a ideia é pincelar um pouco sobre um assunto que eu digo que é muito complexo, né? E, ao mesmo tempo, assim, não temos uma forma de bolo. Então, é muito rico e interessante a gente trocar experiências, né? Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai agregando. Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho sobre a parte de alergênicos, bem algo, né, para a gente pensar na prática, que é também um pouco do que a gente trata dentro da formação aí do módulo específico de controle de riscos especiais, tá, pessoal? Eu coloquei aqui PCAL, por quê? Porque o PCAL a gente fala que é o Programa de Controle de Alergênicos, né? Então, é um pouquinho do que a gente vai ver, como que a gente faz para gerenciar, estabelecer um bom programa de controle de alergênicos na indústria de alimentos. Bom, trouxe algumas informações, digo, relevantes aí para esse processo, para a gente começar a entender o porquê que esse assunto é importante. Por que esse tipo de contaminação, ele deve ser algo que tem que entrar dentro do meu sistema de gestão com uma severidade muito alta, né? Uma, porque a gente sabe que há uma percentual da população hoje que é alérgica, então a gente tem boa parte da população, cada vez mais esse percentual vem aumentando em relação à alergia alimentar. Então, antigamente a gente perguntava, né? Quem conhece alguém que tem alguma alergia a algum alimento? Raramente um ou outro, né, levantava a mão. Hoje, se a gente está em grandes locais, né, com várias pessoas, a gente pergunta, com certeza vão ter ali mais de 5 pessoas que conhecem ou têm na família ou que são alérgicas a alimentos, né, alguns tipos de alimentos. Então, esse assunto, além de ser uma crescente dentro da nossa realidade, a gente tem também diretrizes legais, tanto no Brasil quanto em outros países, e para que eu exporte também meus produtos, é necessário eu ter esse controle de alergênicos aí na minha indústria de alimentos. Trouxe para vocês uma informação aí de 2024, tá? Um pouco mais recente, em relação aos recalls relacionados a alergênicos no mundo como um todo. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente vê que, em primeiro lugar, vem o Reino Unido e, em segundo lugar, vem os Estados Unidos, como ali despontando em relação a o maior percentual envolvido de recalls
na questão de alergênicos. Então, olha só, hoje a gente tem os Estados Unidos como fonte, né? Quase que diário, se a gente entra ali no FDA, a gente vê os recalls que tem. Então, dentro de todo esse universo que tem de recalls, né? São aí o que estão sendo classificados em relação a alergênicos aí como um top 5 piscando nesses países. Então, é algo que a gente realmente entende da questão que há uma certa tendência de falha, né? É uma preocupação, então, por isso também a gente tem que ficar atentos. E quando a gente olha esse dado no Brasil especificamente, né? A gente só consegue dados até 2022, isso é muito ruim, porém, é o que a gente tem para trabalhar, né? E a gente olha que dentro de todos os recalls, né, para alimentos e bebidas que ocorreram no Brasil, 3% desses recalls estão atrelados a recall de alimentos. Então, tem a ver com alimentos. Quando a gente abre essa esfera de 3% em relação ao recall de alimentos, a gente tem que 22% dos recalls que ocorreram em alimentos foram por motivos de alergênicos. Então, foi ali o perigo alergênico envolvido nesse recall, nesses recalls. E quando a gente olha o motivo em relação ao recall de alergênico, 18% está atrelada à falha na rotulagem de alergênicos e 82% atrelada à falha na rotulagem de glúten. Né? Então, a gente tem aí uma informação que nos preocupa, que nos alerta, né? Porque hoje a nossa indústria não quer estar sendo envolvida em recalls, né? E aí, por se tratar de temas alergênicos, não tem como, né, a gente não startar um recall, por exemplo, caso eu tenha potencial fonte de contaminação alergênica no meu processo de produção. Por quê? Porque a gente sabe da gravidade que qualquer ali mínima quantidade, né, ppm de qualquer componente alergênico, proteína alergênica de determinados alimentos são suficientes para desencadear reações alérgicas e que essas reações podem levar à letalidade, né? Um edema de glote, enfim. Então, a gente precisa ter uma preocupação muito especial. E quando a gente olha esses 18% envolvendo falha de rotulagem, né? Muito provavelmente não é uma falha só da arte, né? Que esqueceu de colocar o alergênico tal. O problema vem muito mais para dentro. Então, quando a gente vai cavando a causa raiz, a gente vai achando ali que teve uma falha no PECAL, teve uma falha na gestão, talvez, de fornecedores, ou interno, né, das contaminações cruzadas. Então, é muito importante a gente estar sempre reforçando esse tema. Quando a gente olha as principais causas de recall de alergênicos, e aí compilando mais a parte dos Estados Unidos, né, da Europa, a gente tem alguns pontos que nos levam a pensar especificamente em problemáticas envolvendo a indústria ali, o processo de produção. Então, tenho erros de embalagem, obviamente, né, talvez eu tenho ali uma troca de embalagem, eu envasei o produto numa outra embalagem, e essa embalagem não está ali com a declaração correta. Eu tenho também falhas em processo de fornecedores de embalagem, posso ter também esses tipos de falha. Então, eles classificaram como erros de embalagem. Depois vem problemas nos insumos, né? Ou seja, problemas oriundos dos fornecedores, então talvez eu usei uma matéria-prima, fabriquei o meu produto e depois meu fornecedor fala, opa, tinha um alergênico ali que passou por despercebido, ou eu tive uma contaminação cruzada, e isso é um alerta. Terceiro, contaminação cruzada acidental. Então, isso é o que a gente tem, né, muito facilmente de falha dentro do processo de produção. Então, eu estou ali, né, fazendo uma atividade de fracionamento, né, pesagem, estou fazendo uma atividade de adição, ou eu vou trocar de produto na mesma linha, um produto alergênico de um não alergênico. Então, se eu tiver falhas nessas operações, nessas atividades, eu posso estar ali ocasionando uma contaminação cruzada e isso ser uma problemática, eu ter que desencadear um recall.
Falta de competências e conhecimentos das pessoas, dos colaboradores envolvidos. Então, é o que a gente fala sempre, a parte de cultura. E no FSB a gente traz, né, um módulo só para a gente falar disso. Então, é um assunto extremamente relevante que hoje, né, a gente pode pegar qualquer certificação, qualquer requisito, a gente pode fazer o melhor trabalho de gestão, de trabalho de planejamento possível, mas se a gente não tiver a parte de pessoas envolvidas nesse processo, a gente pode ter várias falhas aí. Então, a gente precisa ter pessoas que tenham habilidades, tenham conhecimento, né? Então, ela entende o porquê ela precisa fazer, qual que é a relevância daquilo, qual que é o impacto caso falhe, né? Então, esse conhecimento, essa competência, ela é extremamente importante para o processo. Alteração de receita ou formulação, então houve ali, né, da parte de desenvolvimento de produto, alguma alteração da fórmula, e aí com isso passou despercebido algum alergênico, não foi declarado, ou entrou algum alergênico que não foi também mapeado anteriormente. Então, essas inovações também são risco para gerenciamento de alergênico. Omissões ou erros de rotulagem, aí no que tange também a parte de falta da declaração em si, né, na declaração escrita do que contém alergênico, do que pode conter alergênicos. Alterações ou diferenças regulamentares, então, se eu tiver uma revisão da minha RDC, né, ou se determinado país que eu exporto o meu produto, né, alterou ali o seu regulamento, eu preciso estar coerente, né, de acordo com esses alergênicos e com a própria forma de declaração desses alergênicos no rótulo. Então, isso também é uma das principais causas de recall. Substituição ou adulteração de produto, problemas de testes analíticos e reclamações ou denúncias de consumidores. Então, essa fonte aí, né, eu trouxe para vocês, que é The Root Apple, ele traz para nós esses 10 principais causas de recall envolvendo os alergênicos. Então, é tudo que nos faz parar, né, e pensar aonde eu posso ter falhas no meu processo, o que eu posso fazer. E com isso a gente vai construindo o PECAL. Então, por isso que é muito importante a gente ter esses tipos de informação que nos serve de alerta de onde eu preciso focar lá no meu processo. Então, a gente sabe que os alergênicos, eles podem causar no ser humano, né, que está ingerindo aquele produto que contém percentual aí de proteínas alergênicas, pode ir desde uma leve reação até uma gravíssima reação, podendo levar até a letalidade. Então, não é um assunto, né, tranquilo, digamos assim, então ele tem altíssima severidade, essa severidade ela é indiscutível, né? E essas reações imunológicas, elas se dão de acordo com a resposta do sistema imunológico. Então, quando eu consumo aquele alimento, dentro do alimento ele tem diversas proteínas, e essas proteínas são as desencadeadoras dessa reação alérgica. Então, essas proteínas, elas vão agir como se fosse um antígeno, né? E o nosso sistema imunológico vem produzindo anticorpos para combater essa proteína, esse antígeno. E daí se desenvolvem as reações imunológicas, e por isso que dá, né, coceira, inchaços, problemas gastrointestinais, enfim. O que vai diferir? Porque muita gente hoje pergunta, Lívia, mas por que a gente tem os top 9 e quando a gente olha um mapa, né, de países que classificam alimentos alergênicos diferentes, a gente tem muita diversidade. Isso se dá, pessoal, por conta das particularidades regionais. Então, cada região, cada país ali tem um hábito, um tipo de alimentação específica diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a população ingere muito amendoim, tem seus produtos ali muito à base de amendoim. Né? E aí outros países vão apresentando as suas particularidades. Então, por isso que cada país estabelece o seu grupo de alergênicos aí a ser trabalhado dentro das indústrias, a ser gerenciado e declarado nos seus produtos. Então, isso é importante a gente entender. Não é porque na legislação brasileira eu não tenho, por exemplo, um gergelim como alergênico, que ele não é um insumo alergênico. Não, ele é um insumo alergênico, porém não consta na lista dos principais para a população brasileira. Então, é isso que a gente precisa entender, ok?
E como que a gente evita alergia, né, pessoal? A gente evita alergia simplesmente evitando a ingestão desses alimentos que me causam reações alérgicas. E para que eu restrinja a minha ingestão, eu preciso de trabalhar com estratégias. Então, ou eu vou consumir sempre um produto da mesma marca, porque eu tenho a confiança que uma vez que eu já consumi, eu não passei mal e realmente aquela empresa tem um bom gerenciamento, né? Eu vou ler o rótulo, né? A declaração de alergênicos dos produtos e vou ver o que eu posso, o que eu não posso, até mesmo evitar os produtos industrializados, enfim, vai depender do meu nível aí de severidade em relação à minha resposta imunológica. E aí, para que os consumidores tenham essas informações nos rótulos, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que que tem, o que que pode ter, enfim, isso está totalmente relacionado no meu gerenciamento dentro da De indústria. graça, que eu entrei num grupo aqui da Então, Carol Costureira, ela falou, tem um curso. Então, pessoal, o que que acontece? A gente precisa focar os nossos esforços na gestão desses insumos alergênicos, desde o meu transporte, recebimento, armazenamento, até o meu produto final corretamente embalado e corretamente declarado. Então, todas essas partes da cadeia fazem, né, parte desse processo de gestão. Não podem ser menosprezados, né? Eu não posso olhar só aquela partezinha ali, tá tudo certo. Assim como jamais posso falar assim, vou declarar tudo e vou virar as costas. Não. Todas as diretrizes que a gente olha, Codex, FDA, a própria Anvisa, ela deixa muito clara, né, que a contaminação cruzada, ela não exime a indústria de aplicar medidas de mitigação, né, de fazer um correto gerenciamento, porque é somente aonde eu entendo que mesmo com a medida, mesmo com a gestão, eu não consigo uma segurança, né, uma validação, aí sim essa contaminação cruzada precisa ser declarada. Então, esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo, ok? Então, olha só, eu trouxe um pouquinho desse esquema que eu acho muito interessante a gente observar sobre a complexidade que a gente tem na nossa cadeia e onde tem as questões de alergênicos envolvidas, né? Então, eu tenho ali desde a parte de matérias-primas, né? Então, eu tenho todo o pessoal de compras pesquisando se aquele insumo tem ou não alergênico, se ele é passível ou não de entrar para o meu processo de produção, né? Como homologado, como que é essa especificação, até o momento que eu faço a recepção desse ingrediente, desse insumo. Então, que critérios eu vou avaliar nesse recebimento? Ele vem em carga batida ou não? É pó, é líquido, né? O que é mais fácil de contaminar? Como que está a condição desse caminhão, nesse transporte aí, quando eu recebo? Onde que eu vou estocar esses insumos alergênicos? Como que eu vou identificá-los? Enfim, então a gente vai entendendo a complexidade, na produção nem se fala, né? A gente tem parte de equipamentos que a gente precisa preocupar, a gente tem o POP de manutenção, que pode também ser ali um aliado em relação à gestão de alergênicos. Então, meu lubrificante de grau alimentício tem ou não soja, né? Tem ou não alergênico? O meu processo de limpeza, que ele é especificamente desenhado para que eu consiga reduzir o máximo de carga orgânica possível, então assim eu consigo evitar, retirar o máximo daquele alergênico possível. Como que eu gerencio os meus retrabalhos, né? O que eu posso reprocessar com o quê? É o mesmo produto? Eu posso produtos diferentes? Aquilo ali eu vou carregar alergênico ou não vou? A parte ali do própria pesagem, da própria matriz de produtividade ali da semana ou do dia em relação àquela linha de produção. Então, se eu tenho 10 SKUs na mesma linha, eu vou começar com o SKU que não tem alergênico, depois eu passo por último para os que têm alergênico e assim por diante. Então, a gente consegue entender as várias fontes, né, de possíveis contaminações cruzadas e precisamos ali fazer o correto gerenciamento, manejo dessas fontes de contaminação. E por último, a parte de rotulagem, de embalagem, que também é o final, né? É a ponta. Se eu coloquei o produto certo, na embalagem certa, se essa embalagem está correta, com todos os dizeres ali corretos, né? Aí eu tenho tudo certo para o meu consumidor final ficar ali seguro, né? Tranquilo para a ingestão daquele produto. E aí, quando a gente olha por cima disso, a gente está falando de capacitação de pessoas, treinamento, porque tudo isso aqui envolve pessoas, né? Então, análises,
testes. Então, se eu tenho ingrediente alergênico na mesma linha, não alergênico, e eu não declaro contaminação cruzada, eu tenho que ter testes repetidos de verificação se realmente a minha limpeza está adequada, se tem ou não resíduos alergênicos ali envolvidos. Então, é realmente muito complexo a nossa cadeia para a gestão. Então, não é um simples controle que eu faço somente aqui na produção. São várias áreas, são vários pontos envolvidos, né? Então, separando um pouco de tudo isso que a gente falou, eu trouxe 5 principais frentes para comentar um pouquinho a respeito dessa gestão. Então, a gente tem a parte de matérias-primas, a gente tem parte de embalagens, superfícies de contato, manutenção e produção. Então, essas 5 frentes, né, eu separei aqui para a gente decorrer um pouquinho sobre o que a gente pode ter, né, exemplos de medidas de controle, de possibilidades, para que abra aí as possibilidades para vocês na indústria. Então, falando primeiramente da parte de matérias-primas, não tem como a gente falar de matéria-prima ou material de embalagem sem falar de gestão de fornecedores, né? Então, a gente tem dentro do processo de homologação critérios relacionados a alergênicos que precisam ser contemplados na hora de eu escolher esses fornecedores, né? E até mesmo os acordos de comunicação. Como que é meu fluxo de comunicação com o fornecedor já homologado? Esse fornecedor, se mudar algum ingrediente ou tiver alguma mudança de fórmula, ele me comunica? Ele me comunica a tempo? Como que é essa responsabilidade atrelada em contrato? Então, isso é muito importante nesses processos. Além do que, né, se há alguma problemática envolvendo o processo de contaminação alergênica lá na minha matéria-prima, ele precisa se comprometer em comunicar o mais rápido possível a gente, né, os clientes aí, para que a gente consiga agir a tempo. E quando a gente fala antes, né, nessa parte de processo de homologação, então, considerando ainda que eu não tenho fornecedores homologados, às vezes a gente tem 5 fornecedores para um mesmo material, para a mesma matéria-prima, né? Então, esses 5 fornecedores têm que entender que eles não podem, por exemplo, ter nenhum alergênico envolvido, e eu preciso da especificação, e eu preciso acreditar nessa informação e entender que realmente esses 5 mesmas matérias-primas vindos de fornecedores diferentes não vão atrelar, não vão trazer nenhum alergênico para o meu processo. Enquanto eu já vi cenários também que, por exemplo, um dos fornecedores, por exemplo, todas as matérias-primas têm soja. E um fornecedor desses 5 vai ter soja e leite. Então, a empresa precisa tomar a seguinte decisão: ou eu vou descartar esse fornecedor da minha lista de homologados, ou eu vou conversar com ele, ver se tem como ele desenvolver um produto sem o leite para ele continuar me fornecendo, ou eu vou ter que trazer o leite como se os outros fornecedores também tivessem leite ali, e eu tenho que carregar isso na declaração do meu produto. Então, são decisões estratégicas que precisam ser tomadas nesse processo de homologação. Então, isso é muito importante, porque aqui é um dos motivos de recall lá que a gente viu de alergênicos. Então, isso aí nos traz algumas falhas. Na parte de pesquisa e desenvolvimento, é uma continuação, né, dessa parte também de homologação. Então, eu preciso solicitar aí novos ingredientes ou novas homologações, considerando os critérios de alergênicos. Então, o que eu já tenho? Eu não quero trazer mais alergênicos novos, a não ser que realmente é um produto que é característico dele ter tal insumo alergênico e eu preciso produzir ele, não vai ter como. Mas o quanto menos possível. E aqui, pessoal, também é a parte de contaminação cruzada. Então, quando eu vou homologar ou que eu vou desenvolver um produto novo, eu vou tentar selecionar sempre fornecedores que tenham um PCAL implementado, que tenham um gerenciamento de alergênico ali validado, para que eu traga arraste menos contaminação cruzada possível para o meu produto novo que está sendo desenvolvido, enfim. Aqui eu coloquei um ponto de atenção em relação a orgânicos, né? Porque hoje a gente sabe que a parte de orgânicos, a produção orgânica, ela vem crescendo bastante. A gente sabe da complexidade e da dificuldade da produção industrial de determinados tipos de alimentos orgânicos, porém é uma realidade, a gente não pode esquecer. Por quê?
algumas produções de alguns produtos orgânicos utilizam produtos fitossanitários à base de peixes e derivados, leite e derivados. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque isso pode vir carregando alergênicos que nos passam despercebido. Então, a gente precisa de um alerta em relação a isso, e aí a gente avalia a parte de homologação, a gente avalia a parte no recebimento, o que eu vou precisar controlar e tudo mais. Então, é um ponto aí de atenção orgânicos que eu deixo para a gente sempre não esquecer desse ponto. Para embalagens, o mesmo processo de homologação, tal qual eu falei sobre as matérias-primas. Levando em consideração, pessoal, que no que tange embalagens, o nosso principal foco de atenção é a questão dos adesivos, né? Então, hoje a gente tem muito adesivo nas embalagens e alguns podem possuir base de látex natural. Então, é uma preocupação. Alguns fornecedores de embalagem utilizam lubrificantes de grau alimentício para os seus maquinários. Isso pode também acarretar em uma contaminação cruzada, caso esse lubrificante tenha ali algum insumo alergênico na sua composição. E alguns tipos de embalagem também pode ser alvo aí de algum tipo de látex natural, enfim. Então, é um ponto de atenção também. E, mais especificamente, a gente abre aí um adendo em relação a embalagens, que é a parte de etiquetagem, de impressão de arte. Então, a gente faz corretamente a gestão. A gente passa para o fornecedor de embalagem qual que é a correta declaração, seguindo a legislação correta. Então, eu tenho um fluxo de aprovação dessa arte? Será que não houve uma falha na hora de escrever, na hora de posicionar a arte ali, enfim? Então, eu preciso ter uma preocupação na aprovação da arte. Além disso, na gestão das revisões atuais da arte, porque às vezes eu mudo alguma coisa na minha fórmula, atualizo a arte, mando para o fornecedor de embalagem, o fornecedor me manda uma bobina com a arte anterior. Então, como que eu vou garantir esse processo? Então, é algo que também tem que ficar sobre os nossos controles, né? O nosso gerenciamento para que isso seja mitigado, né? Então, a parte de localização, legibilidade, toda a parte que a legislação nos traz, caixa alta, negrita, posição correta, enfim. Então, o local correto. Então, essa aprovação de arte, ela é extremamente importante, essa gestão, para que a gente não tenha falhas. Quando a gente olha superfícies de contato, a gente tem também algumas condições de superfície que nos favorecem tanto a parte de residual, né, ali de ficar produtos ali de possíveis alergênicos e insumos alergênicos anteriores, isso vir a ser uma fonte de contaminação, como também alguns tipos de materiais utilizados em alguns equipamentos que podem ter base alergênica, por exemplo, látex natural. Então, algumas ventosas, algumas esteiras emborrachadas, onde o produto entra em contato com o alimento, é um ponto de atenção. Então, dentro da parte de gestão do HACCP lá de vocês, onde vocês têm listado todas as superfícies de contato, é interessante, né, os mangotes, é interessante a gente entender qual que é a composição, puxar a ficha técnica e ver se não tem nada alergênico ali de preocupação. E um outro ponto, né, que eu acho que está envolvido em todas as contaminações que a gente tem nos processos, é a parte de Hygienic Design, que dá também uma aula, e a gente tem na FSB, a gente também tem um módulo que a gente fala de Hygienic Design, e a gente trata isso, como que o equipamento hoje ele foi desenhado, ele foi projetado. Eu consegui adquirir um equipamento que tenha pelo menos uma classe boa de aceitação de desenho higiênico, né? Ele foi projetado para reduzir pontos mortos, quedas de equipamentos, enfim. Então, para contaminação alergênica, o nosso foco tem nichos, né? Tem pontos de nichos de crescimento, tem boa drenabilidade, não foi instalado de forma a me permitir um ponto morto ali. Então, tudo isso são cuidados que a gente precisa ter desde lá da compra do equipamento ou alterações em equipamentos existentes. Então, essa parte de desenho higiênico, quando a gente vai para processo fazer ali
a varredura das possíveis contaminações alergênicas ali no processo de produção, a gente tem que olhar para o equipamento, olhar para dentro do equipamento e conhecer esse equipamento. Porque na hora que eu for fazer minha validação de limpeza e minha validação alergênica, eu preciso contemplar esses pontos de difícil acesso para que eu não tenha uma contaminação cruzada e depois não gerenciar. Manutenção. Então, manutenção a gente acabou falando um pouquinho, a parte de lubrificantes de grau alimentícios, que é um cuidado específico. O que a gente pode ter que favorece ali contaminações cruzadas, se não controlados, são os ambientes climatizados. Então, eu tenho ali ar-condicionado, insufladores, exaustores. Então, como que é o processo, o desenho do processo de climatização da empresa hoje? Porque se eu usar um processo de exaustão, que eu começo lá no a minha exaustão, lá na minha sala de fracionamento que eu peso alergênico, e esse ducto vai se arrastando, passa para o processo de produção, né? Vai para as áreas onde não deveriam ter alergênicos, se não bem gerenciado, bem limpo, né? Enfim, se não tiver todos os controles necessários, isso pode ser uma fonte de contaminação. Até mesmo nas próprios fracionamentos, nas próprias áreas produtivas, né? Se eu tenho exaustões ali, produto alergênico, produto não alergênico, como que é a troca? Eu estou contemplando a troca da limpeza também desses ductos, então isso é muito importante a gente mapear. Falhas em equipamentos, então isso pode também ocasionar contaminações cruzadas, então as válvulas mix-proof aí, válvulas que podem dar passagem, então se eu tiver um produto de um lado, outro produto de outro, isso vira contaminar, às vezes eu tenho 40 linhas de produção, né, sei lá, 3 delas estão produzindo leite, as outras não têm nenhum insumo com leite, aí pode ter a contaminação cruzada se eu tiver falhas no desempenho das válvulas, por exemplo. E nas trocas de ferramentais, né? Então, realmente é um controle que a gente precisa ter, e não só ferramental, né? A gente até extrapola para a área de produção em relação a resíduo de embalagem, resíduo de material de bobina, laminado, ou até mesmo embalagem que fica na linha após a produção. Então, eu garanti toda a retirada nos changeovers, garanti que eu retirei todos os pontos que eu usei o alergênico, limpei corretamente, estou voltando com isso tudo limpo, enfim. Então, tem que ter todo um controle aí também desses ferramentais utilizados. E, por último, pessoal, o processo de produção. Então, que vai englobar tudo isso que a gente falou, mas especificamente a gente utiliza alguns controles, né, a mais que a gente pode trabalhar ali dentro. Então, a gente tem a questão do HACCP tendo que ser muito bem implementado, então, onde eu conseguir planejar com maior confiança, com maior efetividade, a possível ocorrência daquele perigo ali por contaminação cruzada naquela etapa, mais medidas de mitigação eu vou conseguir, então mais eu vou conseguir ali evitar esse contato cruzado. A severidade não se discute, ela sempre vai ser alta, e a probabilidade que vai me dizer ali o quão aquela etapa apresenta um risco significativo para a ocorrência daquele perigo alergênico e o quão robusto eu vou ter que ser nas minhas medidas de mitigação, né? Então, aonde eu tiver etapas com risco significativo, mais medidas de controle robustas eu vou precisar. E pode ser que isso se torne um PCC, ou um PPRO. Então, a gente precisa entender, né, se há etapas atreladas a PCC e PPRO, por exemplo, dentro da minha gestão, que isso pode ser um fato. Então, algumas áreas a gente vai ver que o próprio PPR, né, o próprio PPR de armazenamento, de limpeza da área, o próprio PPR básico já vai ser suficiente. Em outras situações, não. Então, Lívia, um exemplo. Então, já trabalhei com clientes que têm ali 90 SKUs numa mesma linha de produção. Desses 90 SKUs, eu trabalho com 9 grupos de alergênicos, porque eu tenho vários SKUs que não têm alergênico, tenho vários que têm um grupo, outro grupo, então eu trabalho com 9 grupos ali diferentes. E aí, por ser um produto embalado bem pequenininho, em uma embalagem primária única, e o que vai mudar vai ser a embalagem secundária, e aí vai mudar o sabor, o nome, isso é um ponto de atenção, porque quando a gente olha a probabilidade ele é muito alta de troca
de produto, de embalagem versus produto. Então, eu mudei o sabor, eu preciso mudar a embalagem, e aí pode ser que tenha erro, porque a produção é muito rápida, enfim. Então, pode ser que seja um ponto crítico de controle? Sim, pode ser que seja. Então, vai depender da minha realidade, da minha avaliação, da minha metodologia do HACCP. A gente tem por exemplo, matrizes de alergênicos também, que nos ajuda ali o PCP planejar corretamente a sequência de produção melhor, né? Entender se eu preciso fazer uma limpeza ou não de um SKU para o outro, mas mesmo tendo, talvez, esses tipos de medidas de mitigação, eu ainda preciso ter uma outra medida mais específica, um double check, algo que vai me garantir realmente que eu tenho esse controle melhor mitigado. A questão de recebimento, a gente já acabou comentando, né? Então, muito cuidado ali na condição daquele veículo. Se eu estou recebendo o caminhão tanque, como que eu vou ter informação que no carregamento anterior ele não carregou nenhum insumo alergênico ali? Como que o fornecedor controla isso? O veículo é de minha responsabilidade, de responsabilidade do fornecedor, então eu preciso, né, tomar bastante cuidado em relação a isso. Sempre manter as fichas técnicas dos produtos atualizados, fazer uma correta identificação quando eu receber, para que eu direcione ele melhor na estocagem, no armazenamento. Posso trabalhar com cores. Então, empresas que têm muitos grupos de alergênicos, eu trabalho com cores diferentes para cada grupo, né, para melhorar a gestão visual. Então, é importante vocês entenderem que a gente também tem que gerenciar entre os grupos alergênicos, né? Então, por quê? Porque pode ser que eu tenha SKUs na empresa que tenha só amendoim, e posso ter SKUs que tenham só ovo, e posso ter SKUs que tenham ovo e amendoim junto. Então, assim, a gente precisa também gerenciar entre os próprios grupos. Então, a identificação por cor é muito utilizado, estresse colorido, etiquetas coloridas, placas coloridas, piso, né, pintado, jalecos coloridos, utensílios também específicos. Então, tudo isso vai fazer parte da gestão para a gente conseguir a melhor mitigação possível, né? Fluxos de produção. Então, quando a gente olha o zoneamento higiênico da empresa, né, eu consigo entender onde que estão as minhas problemáticas, aonde entra a matéria-prima, sai produto acabado, entra pessoas, circulações de pessoas, circulações de ferramentas, enfim, reprocessos, retrabalhos. Então, a gente consegue olhar o todo, entender o quanto que isso está controlado, ou pode ser uma probabilidade mais significativa e precisa ser melhor gerenciado, né? A gente consegue segregar a sala de fracionamento, não consegue? Consegue fazer uma isolamento físico ou não? A gente consegue impedir acesso naquele local, vamos deixar um acesso restrito ali? Enfim, o que dá para fazer dentro do zoneamento higiênico? Aqui está errado, tá, pessoal? Não é ambiental, não. Zoneamento higiênico para que a gente consiga gerenciar melhor esses alergênicos. Aqui eu trouxe um exemplo da questão das matrizes de alergênicos para vocês entenderem, né? Então, eu tenho, por exemplo, 4 tipos de produto na mesma linha. Então, eu saio do produto A, vou para o produto C. Eu tenho que limpar ou não tenho? Então, eu tenho que sair de um produto que não tem alergênico para um que tem peixe e trigo. Então, o que eu preciso fazer? Talvez assim, que eu falo só para alergênico, porque quando a gente vai olhar, né, as partes sensoriais também, isso pode entrar na matriz, vai depender o quanto que vocês vão contemplar ou não isso dentro da matriz. Mas se a gente for olhar só alergênico, produto A para o produto C, eu não faço limpeza, né? Por quê? Porque eu não estou carregando nenhum alergênico. Ao contrário que, se eu sair, por exemplo, de um produto de peixe e trigo e for produzir, né, do C para o A, eu já vou ter que fazer uma limpeza por conta da contaminação alergênica. No processo de invase, a gente já acabou comentando também, então, essa troca de embalagem, a correta rotulagem, como que eu estoco os meus rótulos, como que eu faço esse controle para que eu não pegue de forma errada um rótulo, e aí eu tenho alergênicos não declarados, ou que eu não retirei todo o rótulo da produção anterior, acabou ficando e eu rotulei errado o meu produto, ou eu tive uma arte nova e não joguei a bobina de rótulo anterior fora e teve um erro, né? Então, meu procedimento de início de produção, meu procedimento de final de produção, meu procedimento de emissão dessas etiquetas, estoque dessas etiquetas, ou embalagens já declaradas, ou bobinas, isso tudo vai fazer parte da gestão do invase também.
E o processo de higienização e validação, que aqui o bicho pega, né? Aqui a gente tem bastante coisa para falar, eu não tenho tempo hábil para entrar no nível de detalhe profundo, mas eu deixei pincelado aqui para que a gente pense em alguns pontos na hora de realizar a validação alergênica. Então, a gente sabe que a validação alergênica ela pode ser feita especificamente ou ela pode ser feita em conjunto com a validação de higienização, em que meu foco vai ser a etapa de limpeza, né? Então, a gente sabe que é ali a limpeza que é o meu foco para alergênicos. Então, eu preciso conhecer quais são os alergênicos, quais são os SKUs, eu preciso contemplar a minha validação em todas as linhas de produção que são ali diferentes, né? Que não são ali do mesmo perfil de produto, por exemplo, e que me apresenta realidades de fórmulas diferentes para que eu consiga entender se eu estou fazendo uma boa limpeza ou não. Então, eu preciso fazer essa varredura do que eu tenho, o que eu vou validar, o que eu vou trabalhar, para que eu consiga conduzir essa validação. Quando a gente fala, Lívia, como eu vou validar tudo? Não é necessário validar 100% das SKUs. Então, vamos supor que numa mesma linha de produção, eu tenho 5 produtos, e desses 5 produtos, 3 têm o mesmo alergênico. E se eu tiver 3 com alergênicos diferentes, eu tenho que validar os 3. Agora, se eu tiver os 3 com o mesmo alergênico, eu vou tentar fazer algumas seleções. Primeira seleção, qual que é o alergênico de maior concentração? Qual das 3 fórmulas tem mais concentração do insumo alergênico? Ah, não, nenhuma. Todas as 3 têm a mesma quantidade. Ok. Qual que é o produto de mais dificuldade de remoção? Ah, não tem, porque todos têm a mesma base, todos têm o mesmo procedimento de limpeza. Beleza. Qual que produz mais? Qual que é o carro-chefe da empresa? Qual que é o de maior volume? Aí a gente escolhe ele. Então, eu uso alguns critérios para que eu selecione a condição mais crítica, digamos assim, para que eu consiga validar em cima dela. E aí eu vou executar os meus processos de validação. Então, eu vou lá posso fazer uma coleta, né, do teste inicial. Então, eu coleto um produto alergênico ou um suave numa superfície suja que tem o alergênico em questão, faço a limpeza e coleto posteriormente meus pontos, né, no nível de detalhe bem criterioso, levando em consideração lá os pontos mortos, os nichos de crescimento e tudo mais. Depois eu faço coleta também do próximo produto que produziu e vou aplicar meus testes. Posso aplicar testes rápidos, posso aplicar testes em laboratórios externos, isso aí vai ficar a critério de cada empresa. Lembrando que qual limite de detecção a gente precisa escolher para validar? É óbvio que a gente vai falar que é sempre o menor limite possível, porque a gente não sabe quanto que é necessário para desencadear reações alérgicas, por exemplo. Tem pessoas que 1 ppm desencadeia, tem pessoas que precisam de 5 ppm para desencadear. Então, vai depender. Então, quando a gente seleciona, né, limite de detecção menores, então mais abrangente a gente vai estar sendo nesse processo de validação. Porém, ainda não existe nenhuma diretriz, nem da Anvisa, nem do Codex, nem do FDA, para que a gente faça essa validação pautada em algum limite de detecção de algum método, tá? Aqui eu coloquei um quadrinho falando um pouquinho do que a gente comentou. Posso usar água de enxágue também na validação de alergênicos, fica a critério da empresa. Então, eu preciso fazer coletas antes, após e no início da próxima produção, para que a gente teste e consiga concluir. Todos os resultados deram positivos dentro do esperado? Então, tá validado. Um deu fora, eu não validei. Vou repetir tudo. E é óbvio que isso a gente sempre recomenda ser em triplicata, tá bom? Então, é o que eu falei, né? Se alguma amostra apresentar resultado positivo, a validação falhou. Estabelecer cronograma e frequência de revalidação, né? Porque eu validei que eu vou virar as costas e nunca mais vou validar. Então, lembrando que isso também tem que decorrer de um processo de verificação dentro da empresa, né? Em que eu vou aplicar testes também pontuais ali no decorrer das produções para garantir a verificação dos meus resultados, mas que o processo de revalidação ele ocorra numa frequência suficiente ali para você ter realmente uma segurança, né, dos processos, e que se eu tiver alguma mudança de equipamento, matéria-prima, fórmula, qualquer alteração que possa impactar, eu preciso revalidar novamente a parte de alergênicos, ok? Os manipuladores, então, são peça
a alva e chave para todo esse processo. Então, é o que eu falei, a gente pode planejar lindamente, ter todos os controles, mas se eles não forem bem executados, as atividades não forem bem realizadas, a gente vai ter falhas. Então, trabalhar com capacitações, treinamentos, então toda a parte aí bem de conscientização, de campanhas, voltado para a parte mesmo de cultura organizacional voltada para qualidade e segurança de alimentos, tá? E aí, uma vez que a gente tem toda essa gestão, aí a gente fala, eu vou rotular. Então, eu já sei o que eu vou rotular de contaminação cruzada, né? Então, eu tenho ali segurança da minha declaração. E aí, a gente decide por fazer a rotulagem do nosso produto por completo. Trouxe para vocês algumas legislações de referência, então a gente tem Brasil, FDA, União Europeia, temos Codex, temos Austrália, Nova Zelândia, enfim, então tem vários países que têm as suas diretrizes, né, as suas recomendações, e aí cabe a nós entendermos para onde a gente vai exportar o produto, onde o meu produto vai ser comercializado, e aí eu preciso seguir. Então, se eu comercializo no Brasil e na União Europeia, eu preciso considerar a lista de insumos alergênicos do Brasil somado à da União Europeia e fazer gestão em cima disso, ok? Aqui eu trouxe para vocês deixa eu ver. Uma forma de vocês pesquisarem os alergênicos de todos os países. Então, a FARP, né, ela nos traz um compêndio de todos os alergênicos presentes em todos os países do mundo mesmo, e aí é bem interessante para que a gente use isso como parte do nosso sistema de gestão. Então, aqui, né, vou voltar aqui um pouquinho, fica para vocês pesquisarem, dar uma googada lá na FARP. Se vocês escreverem FARP, vai abrir da Universidade de Nebraska, e aqui tem todos os países com seus respectivos alergênicos. Ficou como curiosidade aí para vocês. Aqui eu só sintetizei a questão da nossa diretriz do Brasil em relação à declaração alergênica. Então, só para reforçar, os insumos que contêm aquele ingrediente alergênico, obrigatoriamente eu preciso declarar que contém, e os que tiveram contato cruzado no processo e que não consegui validar, as minhas medidas de controle não foram robustas, aí eu preciso declarar o pode conter, tá? É isso que eu tinha separado para vocês. Só mais uma pincelada de curiosidade aqui, né? Que eu não vou deixar vocês sem essa informação. A gente tem um reporte aí novo de 6 de janeiro de 2025 do FDA, que ele publicou vários pontos, várias alterações importantes a respeito dos alergênicos, e uma delas foi que o coco saiu da lista, né, das castanhas aí consideradas alergênicas, e tivemos outros pontos também a serem considerados para o leite, que é obrigatório agora vincular, né, a questão se é leite de cabra, enfim. Então, tivemos várias outras pontuações. A Roberta fez um post, depois, se vocês quiserem acompanhar lá no post, detalha alguns pontos que o FDA nos trouxe. E eu quero trazer para vocês uma novidade em relação ao Codex, né? Então, hoje a gente tem um possível guideline que está sendo trabalhado e que, se Deus quiser, esse ano, né, vai vir publicado aí. Não sei se é para esse ano ainda, mas a gente espera que sim, porque tudo rolou em 2024, né? Um guideline que ele chama de PAL, né, de rotulagem preventiva de alergênicos, e aí nas discussões, nos fóruns das reuniões do Codex, né, todos os países participam, todo mundo dá input. Então, na 48ª sessão, que foi feita lá em novembro de 2024, eles trouxeram para nós uma tabela dos possíveis limites de referência, que ele chama, né, que foi baseado em pesquisas aí científicas, enfim, em relação à questão de reação imunológica envolvida aí com a concentração dos alergênicos, então, uma ação de reação, que eles chamam. Então, eles vão trazer uma tabelinha para nos direcionar nessa questão assim, ó, que, por exemplo, se estiver escrito lá,
amendoim, 1 ppm, por exemplo, quer dizer que se eu validar realmente, né, e chegar à conclusão que eu tenho de 1 ppm para baixo desse alergênico, eu não vou precisar declará-lo em relação à contaminação cruzada, presença não intencional. Então, vai sair algumas diretrizes aí de limite de detecção para a gente escolher os métodos aí em breve, se Deus quiser. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Vou emendar um pouquinho na apresentação do FSB, eu gosto de falar muito, né? Daqui a pouco eu vou estendendo, mas eu preciso falar um pouquinho para vocês desse curso maravilhoso, dessa pós-graduação. Hoje ela já está reconhecida pelo MEC, então está vindo aí muito forte, com conteúdo muito robusto para vocês. Isso aqui é uma pincelada de uma das aulas que a gente tem dentro de um dos módulos dentro do programa, tá? Então, é um curso que foi desenhado especificamente para atender esse público de profissionais aí que estão tanto atuando na indústria de alimentos, quanto precisam auxiliar os seus clientes, né? E os consultores que precisam auxiliar seus clientes na parte de gestão, segurança de alimentos. Então, é uma pós-graduação muito específica, que a gente tentou trazer todos os principais assuntos, né? E problemáticas envolvidas hoje na indústria de alimentos, então a gente trazer bem para a realidade prática o que a gente aplica na indústria, o que a gente tem na indústria. É totalmente online, tá? Então, tá hoje disponibilizado pela plataforma Hotmart. Então, você comprando o curso, ele fica disponível para você 2 anos, para que você complete esse curso, tá? E o que a gente traz de diferencial é essa parte de pessoas, né? Então, essa parte aí de liderança. Então, a gente tem módulo falando de liderança, a gente tem módulo falando de cultura, módulo falando de gestão de pessoas. Então, com profissionais muito renomados no mercado. Então, hoje o curso está reconhecido pelo MEC, quem concluir essa pós-graduação vai ter o certificado de pós reconhecida pelo MEC, tá? Então, surgiu realmente dessa necessidade da gente entender que o mercado hoje de trabalho, ele está em falta com esse conhecimento, e aí esse conhecimento que a gente fala é o conhecimento completo, né? Tanto de técnica, prática, como gestão de pessoas. E aí a gente conseguiu trabalhar isso numa forma que a gente favorece que o profissional que atua hoje, ele tenha um tempo dedicado para isso off, né? Então, ele não precisa estar ali presente, ele não precisa sair no final de semana para assistir uma aula. Então, é um curso totalmente gravado aí que você pode interagir. Então, a gente tem aulas ao vivo para tirar dúvidas, a gente tem o canal da Hotmart que você pode fazer perguntas necessárias, qualquer dúvida, e a gente responde todas, a gente tem esse comprometimento. Então, e hoje a gente vê que as indústrias, né, nossos clientes, eles sempre estão em busca de profissionais qualificados, né? Então, essa parte humana aí que atrela técnica e gestão, a gente está tendo uma certa dificuldade hoje. Então, esse curso é para isso, para capacitar por completo esse nicho de mercado aí, tá? Sobre o próprio curso da FSB, então ele tem 12 módulos de 30 horas e um módulo de 60 horas, que é de metodologia científica, tá? Então, como que são esses módulos, pessoal? Cada módulo, ele tem seu conteúdo programático, é dividido em várias aulas para não ficar cansativo, então são aulas curtas, assim, de 30 minutos, 20 minutos, algumas com 40 minutos, mas assim, aulas bem expositivas, com exercícios, com práticas, com leituras, então é bem dinâmico. A carga total horária é de 420 horas, tá? Então, quando a gente pega isso e tenta colocar no planejamento do mês, né, a gente conseguiria ali realizar um módulo por mês. Então, a gente trouxe um pouquinho do tutorial para vocês verem como que isso é desenhado em trilha dentro da Hotmart. Todos os profissionais de todos os módulos foram escolhidos a dedo, então são profissionais que têm renome, que têm um bom currículo, que têm conhecimento de prática no mercado, tá? Você pode assistir um módulo, as aulas, quantas vezes você desejar, tá? A gente tem um diferencial na FSB, que são, ali eu falo que são os materiais, né? Esse material, ele foi feito com tanto carinho, pensado tanto no que vai ajudar vocês, o que vai facilitar, porque hoje, se
a gente for procurar um curso, a gente quer um curso que também, além de nos dar teoria, exemplos, prática, eu quero também modelos. Eu quero um modelo de um procedimento, eu quero um modelo de uma avaliação de risco, eu quero um modelo de um procedimento, eu quero esse modelo. E é isso que a gente preparou com muito cuidado. Então, tem um material bônus muito fantástico, muito completo nos módulos para vocês. E após a conclusão do curso, vocês recebem certificado de pós-graduado reconhecido pelo MEC, tá? Então, a gente tem, para quem faz parte também da FSB, a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Essa comunidade nos favorece trocar dúvidas, perguntas, informações, dicas, né? Enfim, então a gente tem todos os profissionais ali juntos para que a gente consiga trocar essas informações. A gente favorece para vocês pelo menos uma aula ao vivo por mês. Então, aulas ao vivo com os professores, falando um pouco de curiosidades, tirando dúvidas. Então, é um momento de interação, de dicas, de diretrizes, de atualizações, mudou isso, mudou aquilo, né? E o material bônus, como eu já falei, né? Então, a gente não começa do zero, a gente entrega para vocês o caminho e a ferramenta, né? Então, a gente tem checklist de FSC, a gente tem avaliação de risco de food fraud, food defense, modelo de gestão de consultoria, mapeamento de monitoramento ambiental. Então, a gente tem bastante procedimentos legais aí para vocês. Esses aqui são os 12 módulos que são distribuídos no curso, mais o último módulo, que é de iniciação científica. Então, olha só, a gente escolheu com bastante carinho falar um pouquinho das certificações de segurança de alimentos, da base, né, dos PPRs, e aqui a gente não é falar, não, é entrar no detalhe de PPR, viu? Requisitos adicionais da FSC, planejamento estratégico e liderança, microbiologia aplicada, né, para indústrias, gestão de riscos, e aí a gente dividiu os focos, né, então, food fraud, defensa e alergênicos, HCCP, migração e requisitos legais para embalagem. Então, a gente tem um módulo inteiro só para vocês entenderem o universo de avaliação do controle de perigos ali dentro da gestão de embalagens, da produção de embalagem. Então, o que eu preciso cobrar do meu fornecedor, né? Porque se eu entendo um pouquinho o universo de embalagens, eu consigo entender também o que eu preciso cobrar do meu fornecedor, ou se eu sou um produtor de embalagem, então todas as informações necessárias, então é um módulo completo. Cultura e gestão de pessoas, formação de auditor interno, equipamento sanitário e higienização. Então, ó, a parte de desenho higiênico que eu falei para vocês está aqui. Gestão de consultoria, legislação de alimentos, protocolo de validação e vida de prateleira. Então, tá bem completinho, o conteúdo é bem bacana. Aqui é um pouco do tutorial de como que vocês vão encontrar a trilha de conhecimento, então os módulos, e aí que a gente comentou, né? Se vocês fizerem um módulo por mês, vocês conseguem concluir com sucesso o curso por completo e receber o certificado, tá? Pode repetir vários módulos, várias aulas, vocês assistem por quanto tempo, por quantas vezes vocês quiserem num período de 2 anos, tá? Então, são assim, né? Os módulos você vai abrindo, vai clicando nas aulas. Então, é bem interativo aí, bem bacana. Vocês conseguem abrir cada módulo, ver as quantidades de aula, ver os exercícios, os materiais para serem baixados que a gente disponibiliza, tá bom? Aqui, alguns dos nossos alunos atualmente, então hoje a gente já tem bastante alunos e a gente interage bastante com eles, né? Tem um grupo do WhatsApp, conforme eu havia falando, então o pessoal está achando bastante dinâmica, as aulas, né? Os modelos de exercício, o pessoal está gostando bastante. Tem muitos elogios, graças a Deus. Eu espero que vocês tenham a oportunidade também de ter essa experiência e de dar-nos também o feedback, né? Algumas dúvidas para apresentar para vocês. Então, quando inicia o acesso ao conteúdo? Então, quando você realizar a compra, né, do curso, esse curso é liberado em até 24 horas após o pagamento. Isso é um protocolo da Hotmart. Geralmente, isso ocorre antes das 24 horas, tá? Não leva isso tudo, mas é um período que a plataforma nos dá como garantia. Se há emissão de nota fiscal, sim, é só fazer a solicitação da nota fiscal mediante o e-mail do financeiro da Food Solution, tá? Com todos os dados que vocês queiram que consta na nota fiscal. Tem um canal de esclarecimento de dúvidas, não só nas aulas ao vivo, mas a própria Hotmart, ele favorece que vocês, por exemplo, eu estou assistindo o módulo 10
e na aula 3 eu tive uma dúvida. Lá mesmo eu já posso abrir e escrever minha dúvida, que a gente responde todas. Então, há uma troca muito fácil pela plataforma. O curso é reconhecido pelo MEC com um convênio pela Faculdade Focus, tá? Então, com isso, a gente tem mais credibilidade do que a gente está oferecendo para vocês. Quanto tempo que eu tenho para terminar o curso? Você tem um prazo mínimo de 12 meses e até 2 anos para concluir o curso. Consigo assistir todas as aulas neste período? Sim, será muito fácil assistir todas as aulas dentro desse período de matrícula, né? São 420 horas que, se você dividir, dependendo da carga horária que você tem disponível, dedicar um pouco mais de 8 horas por semana, você consegue terminar em 12 meses, tá? Esse tempo não é o tempo todo de aula gravada, porque tem exercícios, tem materiais para leitura, quizzes, então isso também vai contar no tempo de realização, e aí depende de cada aluno, né, de cada pessoa. Então, vamos para o que interessa, né, pessoal? Valores desse curso. Então, hoje a gente tem, né, se a gente for procurar, porque a gente está cada vez mais terceirizando, né, as empresas terceirizam os conhecimentos. Então, eu vou procurar um treinamento de HCCP, eu vou procurar um treinamento de auditor interno, eu vou procurar um treinamento de microbiologia, eu vou ter um treinamento para gestão de pessoas. Se a gente for buscar no mercado, né, esses treinamentos, para que a gente consiga trazer isso para dentro da empresa, a gente tem um valor estimado altíssimo de investimento, né? Sem contar, né? Se a gente detalhar todos os outros assuntos, isso vai ficar muito robusto dentro do orçamento da empresa. Então, o curso ele tem um custo-benefício muito bom, muito acessível, tá? A gente está no terceiro lote da FSB. O terceiro lote, vocês, nessa semana de pílula de conhecimento, a gente vai ter essas 3 aulas. A gente vai estar com um cupom habilitado. Se vocês comprarem e digitarem MEC, vocês vão conseguir o cupom de 10% de desconto em cima do valor do terceiro lote, tá? Então, é o que a gente está tentando favorecer aí para vocês entenderem que isso vale muito a pena. E aí, pessoal, esse valor, algumas pessoas perguntam se pode ser dividido, enfim, vocês podem pagar no cartão dividido em 12 vezes, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. Para quem deseja parcelar, né? Esse valor é feito pelo parceiro, que é a Parcelex, tá? Então, vai ter aí um valor que pode ser parcelado lá por esse link, através do link, aí vocês conseguem fazer o parcelamento caso seja necessário. E é isso, pessoal. As oportunidades aparecem para aqueles que estão preparados, né? A gente não pode parar. A capacitação é algo que é constante na nossa vida profissional. Então, a gente não pode deixar de capacitar, de atualizar, de abrir network, né? Então, isso é muito importante para nós que atuamos aí na indústria. A gente não pode parar. E para mais dúvidas, temos os canais de comunicação, QR Code para vocês acessarem o site, telefones, e-mails, nosso Instagram, o site mesmo da FSB, enfim. É isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Estamos disponíveis para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Alguém gostaria de falar? Não? Então, a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenha clareado um pouquinho a ideia para vocês de alergênicos. É sempre bom trocar conhecimento, né? E fico aí disponível. Muito obrigada, bom trabalho, sucesso na carreira de vocês. E espero encontrá-los aí depois no grupo do WhatsApp, nas aulas ao vivo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, boa noite.